Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a Política de A a Z. Voltamos a falar sobre política porque pesquisa mostra João Campos com vantagem sobre Raquel Lira na corrida para o governo do estado em 2026. Mário Flávio já está aqui com a gente ao vivo. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata, Vitor, nosso ouvinte. Olha, o Instituto Paraná divulgou uma pesquisa ontem, pela CNN Brasil, e não veio muito diferente daquelas pesquisas que já estão sendo divulgadas nos últimos meses. João Campos manteve aí mais ou menos aqueles 40 pontos percentuais que ele tem, mais ou menos ali à frente da governadora Raquel Lira. Vamos trazer aqui uns gráficos, O primeiro é do Poder 360, com os números aqui do prefeito e da governadora. Então, de acordo com a pesquisa, que ouviu mais de 1.500 pessoas, foram 1.510 eleitores em 62 municípios de Pernambuco, entre os dias, me ajuda aí, alguém está enxergando, enfim. Dia 1º a dia 5 de agosto, então, uma pesquisa bem quentinha. João Campos tem 57% contra 24% da governadora Raquel Lira. Gilson Machado, que não é candidato ao governo, 6,2%, e o Eduardo Moura, que é vereador do Recife, apenas 3%. Branco e nulo, 6,2%, não sabe ou não opinou, 3,6%. Lucas, vamos para os próximos, as imagens que tem o cenário 2, tá? Esse aqui é o cenário 1 que eu falei agora, vamos para o cenário 2. O cenário 2 é com Anderson Ferreira, do PL, que é colocado também. João Campos, aí ele aparece com 56,5%, Raquel Lira com 24,2%, o Anderson Ferreira 5,8%, Eduardo Moura 3,2%, Brancos e nulos 6,5%, não sabe, não opinou 3,8%. Então, Vitor e Renata, é uma vantagem considerável do João Campos, mantendo aí. Muita gente já... Eu ontem, quando eu publicava essa pesquisa no blog, aliás, todos os blogs de política acabaram repercutindo essa história. E a pergunta que eu mais recebi ontem, principalmente dos caruaruenses, Vitor e Renata, foi a seguinte: tem como reverter esse resultado ou a eleição ela já estaria decidida? Em termos de votos, se essa pesquisa bater, a vantagem seria de quase 2 milhões de votos. 1.800.000 votos, a vantagem seria de João Campos para Raquel. A pergunta, respondendo às pessoas, falta muito tempo para a eleição. Então pode acontecer muita coisa, pode mudar todo o cenário, mas de fato João Campos tem uma vantagem boa. Uma outra curiosidade seria identificar por regiões onde estão mais fortes. Ou seja, o João Campos domina em todas as regiões? Existe uma região em que a governadora está à frente? Estratificação da pesquisa. Isso poderia ajudar para a gente entender. Bom, ele domina em todas as regiões. Na região X, a diferença é menor. A gente pode imaginar que no Agreste a diferença seja menor da governadora para o prefeito do Recife. O que a gente observa ali também, Mário, que os outros dois nomes que apareceram, que é o Eduardo Moura, que é vereador e é um ferrenho crítico ao João Campos, e ali tanto o Gilson quanto o Anderson, que não votariam, esse público não votaria em João Campos por causa do presidente Lula. Existe alguma possibilidade desse pessoal ir junto com Raquel ou não? Veja, ontem a governadora Raquel Lira teve até uma reunião com a bancada do PL, a exceção foi o coronel Alberto Feitosa, que não participou, sobre aquela história da CPI da publicidade. E o PL praticamente ele ratifica apoio a Raquel. Inclusive houve uma mudança na liderança do governo, aliás, do PL. O PL que tinha Abimael Santos como líder do partido, mas é um deputado que critica muito ações do governo. E aí houve essa mudança para o PL ficar mais governista, digamos assim, num arranjo entre a governadora Raquel Lira e o Anderson Ferreira, que é presidente do PL. Agora, eu não sei até que ponto Raquel vai querer o partido de Bolsonaro no palanque dela. Porque se ela quisesse esse partido, ela tem que abrir uma vaga no Senado para Gilson Machado. Será que ela vai querer abrir essa vaga no Senado para Gilson Machado? Então, assim, e vai com a pecha na eleição, perdão, e vai com a pecha na eleição de ser a candidata de Bolsonaro, porque é isso que o pessoal de João Campos vai dizer. Olha aí, a da governadora é bolsonarista. Talvez, Mário, se o ex-presidente Bolsonaro apoiar na eleição, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas,
talvez ela pudesse se aproximar um pouco mais do PL sem ficar tão marcada como bolsonarista. Ficaria mais leve, Se né? for um integrante da família Bolsonaro, ela vai ficar marcada. Então, assim, seria escolher um lado, ela vai colher os benefícios e também os problemas, né? O ônus e o bônus. E outra coisa, o problema vai muito também de quem vai ser o candidato na chapa do PL. Se for Gilson Machado, não tem como desassociar a imagem de Bolsonaro. Porque você olha para Gilson Machado, você vê Bolsonaro. Se for Anderson Ferreira, aí é mais fácil você não associar tanto essa imagem, até porque ele não anda muito próximo a Bolsonaro. Agora, se for Gilson Machado, não tem muito o que fazer, não. Falando de Gilson Machado, também a pesquisa trouxe números para o Senado. E me chamou a atenção aqui, pouca gente deu importância a Gilson Machado nessa pesquisa, mas eu fiz uma ótica diferente. A gente vai trazer os números aqui, o Senado, nos cenários que foram pesquisados. No cenário 1, com o Gilson Machado, Humberto Costa, favoritaço, né? 43%, ele é candidato à reeleição. Miguel Coelho, 36%, pontuou muito bem. E Gilson Machado, 28%. Silvio Costa Filho, 20%. Nenhum branco, 18%. 5,8% não soube responder. Essa pesquisa tem um dado curioso, que nessa pesquisa o eleitor pode dizer até em 2 nomes que ele votaria, porque são 2 vagas para o Senado. Segundo cenário 2, aqui, né, tirando o Miguel Coelho e colocando Eduardo da Fonte. Humberto Costa segue com os mesmos 43%, Eduardo da Fonte 32%, Gilson Machado 28%. Silvio Costa Filho manteve os 20%, praticamente aqui nenhum 18%, não sabe 6,5%, não mudou muito. E agora retirando o nome de Gilson, e colocando no cenário 3... só tem os 2, né? É verdade, só foram 2 cenários, perdão, foram 2 cenários. Então, nos 2 cenários, Humberto Costa consolidado, como 43%, ele é a primeira opção de voto de todos os 43 pesquisados nos 2 cenários. Gilson Machado consolidado como senador, teoricamente, da direita, tá? Aí, para ele ser o nome do eleitor da direita que se identifica. Lembrando que Bolsonaro teve mais ou menos 30% dos votos na última eleição aqui para presidente. Então, de acordo com essa pesquisa, praticamente todos os bolsonaristas migram para Gilson Machado. A dúvida é, colocando o Miguel Coelho da vida, esse eleitorado pode se dividir, né? E aí os eleitores eles votarem em Gilson Machado e Miguel Coelho. E aí beneficiaria um candidato de centro. Silvio Costa Filho apareceu bem também, mas o detalhe é que essa segunda vaga estaria em aberto. Na minha opinião, essa pesquisa ela está correta quando coloca o Humberto Costa como a primeira opção. Eu acho que o Humberto Costa é o favorito à reeleição. A briga vai ser pela outra vaga. Entre Gilson Machado, Eduardo da Fonte e também o Miguel Coelho. Outra dúvida que eles vão ter na hora de montar essa chapa. Tá, uma vaga é de Humberto. E a outra vaga vai ser de quem nessa chapa? É outra incógnita. E eu trouxe até uma informação ontem. Mas em tese está mais próximo do João Campos, né? Então, por essa pesquisa aí, o João Campos estaria encaminhado para se eleger governador e eleger os 2 candidatos ao Senado. Os senadores, se essa pesquisa bater, né? Porque o voto para o Senado ele vai ser um voto muito decidido na última hora, que o povo não é muito ligado nessa eleição de senador, não. Né? Então, quando chegar mais próximo mesmo, é que quando as candidaturas forem definidas, os palanques forem montados, tradicionalmente aqui em Pernambuco, quem ganha para o governo do Estado consegue levar a vaga do Senado, né? A exceção foi essa última eleição, justamente agora, porque a governadora Raquel Lira ela foi eleita e a senadora eleita foi Tereza Leitão, que não estava no palanque dela, estava no Danilo Cabral. Né? Foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu. Se você olhar de Raquel para trás, praticamente toda eleição o governador consegue eleger ou 1 ou 2 senadores. Tem um dado ainda dessa pesquisa que a avaliação do governo de Raquel mostra um estado dividido. Né? O gráfico mostra que 48% aprovam o governo de Raquel e 47% desaprovam, ou seja, metade e metade, literalmente, né? Aprova e desaprova o governo de Raquel. Melhorou a avaliação do governo com relação a outros dados, mas ainda é uma avaliação baixa, né? Para quem está há 3 anos e pouco no poder. Mas os raquelzistas estão na expectativa aí, como tem um ano para a eleição da governadora, começar uma série de entregas e começar a mudar esse cenário da pesquisa. Vamos também falar de Fernando Noronha, que ontem, finalmente, abemos administrador de Fernando Noronha. Virgílio Oliveira foi sabatinado pela manhã, lá na Assembleia, desde março, que vem esse moído, foi sabatinado pela manhã, mas a novela não acabou. Ele foi sabatinado e quando foi à tarde, não foi votado. Ele permaneceu, inclusive, na Assembleia para acompanhar a votação.
E não ficou teve. lá e não teve. Não teve por quê? Faltaram 2 deputados. Porque tinha que ter no mínimo 25 deputados. E a oposição, principalmente os do PSB, sumiram da Assembleia e os do governo também desapareceram. Os governistas, Uma esse coisa aí é um incrível problema isso. de articulação, né? Os governistas não estavam lá para garantir a aprovação de uma pauta do governo, né? E o Vigílio disse que está na expectativa que hoje seja o nome dele aprovado. Minha gente, eu acho isso tão pequeno. Aprova logo e Complicado. deixa o cara... E ele está como administrador adjunto, né? Mas é atraso demais, né? Então, Principalmente pra ele ilha. administra, a informação é que ele já administra, mas ele não tem o cargo. Ele está como adjunto. Então ele precisa ser oficializado, e a oficialização Tem está um sendo projeto levada. interessante do Valdemar Costa, Valdemar Costa, né, que é do PR. Valdemar Bosch, que é deputado, né, Vitor e Renato, que eu acho interessante, que ele defende que seja uma eleição em Fernando de Noronha para escolher o administrador pelo voto. Eu acho interessante esse projeto, mas eu não sei se passa, se tem voto para passar. Mas é Mário, uma eleição interessante. A Vônia Queiroz, né, ministro da Previdência, também divulgou o vídeo ontem falando sobre os peritos que devem chegar a Caruaru. Peritos, né, novos peritos que devem chegar em Caruaru. Vamos trazer o vídeo aqui do ministro Vônia Queiroz, essa novidade aqui para a nossa cidade. Aqui é Vônia Queiroz, ministro da Previdência Social de Caruaru. E eu trago aqui uma saudação especial aos meus amigos da minha cidade natal. Caruaru foi contemplada com 4 novos peritos médicos federais que vão ficar permanentemente na cidade. E os profissionais já estão em processo de nomeação. Esse movimento faz parte de uma agenda nacional para fortalecer a Previdência Social em todo o país. E como pernambucano, é uma honra poder anunciar que o nosso estado está entre os mais contemplados. E a nossa meta é clara: reduzir as filas, agilizar o atendimento e respeitar o direito de quem precisa do INSS. Estamos trabalhando para que a Previdência Social esteja cada vez mais próxima de quem precisa. Um forte abraço. Pronto, tá aí, Renato e Vitor, 4 peritos aí para agilizar essa fila do INSS em Caruaru, que não é brincadeira não, viu? Quem está precisando de perícia aqui na nossa cidade está literalmente lascado. Ô Mário, e daqui a pouco, às 11h30 da manhã, teremos no Palácio do Planalto a assinatura da medida provisória Brasil Soberano. É a resposta do governo ao impacto do tarifaço. São 30 bilhões de reais que vão ser colocados à disposição para crédito, né? Crédito para as empresas que são afetadas diretamente pelo tarifaço. Esses 30 bilhões de reais chegam a partir de uma verba extraordinária, né? Recurso extraordinário. Já foi anunciado pelo ministro Haddad, vai ser confirmado em assinatura do presidente Lula e vamos ver qual o discurso dele na apresentação dessa medida provisória, né? Como é que ele vai, digamos, apresentar isso publicamente. Conduzir, né? Ontem ele já teve uma reunião com o chefe da comunicação social, o Sidônio Palmeira, e depois dessa cerimônia tem uma nova reunião marcada às 15h com o Sidônio, com a Gleisi Hoffmann e com a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Acredito que para avaliar os efeitos da fala que vai ser concedida às 11h30 da manhã. Tomara que o presidente Lula seja mais técnico e menos político, né, Vitor? E que a gente tenha anúncio assim, olha, vai ter uma linha de crédito e que ela realmente atenda ao povo. Porque esse negócio de linha de crédito, pela experiência que a gente tem, é dificílimo conseguir o crédito. E você consegue crédito, você vai ficar devendo, né? Então tem que ter cuidado na questão fiscal. A questão fiscal é o que hoje mais preocupa os empresários que estão com a corda no pescoço. E eu não sei se um empresário vai querer pegar um crédito, né, para ficar devendo ao governo e depois faz o quê? Vai pegar o empréstimo e vai usar como? Enfim, tem que ser algo muito bem explicado mesmo. Então, tomara que o presidente Lula seja menos técnico e menos político e não fique naquele tom de deboche, de provocação que ele tem utilizado para comentar tudo em relação aos Estados Unidos. Amanhã a gente comenta aqui essa coletiva do presidente Lula. E lembrando que daqui a pouco tem entrevista com o filósofo Pondé. Foi pancada, viu? Só digo isso. Obrigado, Mário. Valeu, Até até amanhã. Até mais. Manhã de Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.